O que está acontecendo nos Estados Unidos, incrivelmente, foi previsto por Alex de Tocqueville no seu livro A Democracia na América, um livro publicado em 1835. Eu diria mais, na verdade, a grande previsão de Tocqueville já se realizou, e ela se realizou por meio dos movimentos dos direitos civis dos anos 60 nos Estados Unidos. Mas é claro que aquilo teve continuidade. Eu peguei aqui para mostrar, para demonstrar isso, o livro dele, A Democracia na América, todo marcadinho, várias passagens, né, que eu de tempos em tempos leio até para recordar, né, a capacidade da boa análise social, da boa análise sociológica, fazer previsões acertadas. Eu vou ler aqui na passagem, né, que ele trata, tem um capítulo, né, que ele trata da situação dos negros nos Estados Unidos. Posição que ocupa a raça negra nos Estados Unidos. Perigos que a sua presença faz correr aos brancos. É o título do capítulo, olha aqui. O título é esse. Tá? E aí eu vou ler rapidamente algumas passagens, vou ler da maneira mais dinâmica possível. Os índios morrerão no isolamento. Olha, acertou essa previsão. Os índios morrerão no isolamento, tal como viveram. Mas o destino dos negros está, de certo modo, entrelaçado com o dos europeus que ocuparam os Estados Unidos. As duas raças acham-se ligadas uma à outra, sem por isso se confundir. Tão difícil lhes é separar-se completamente quanto se unir. É difícil separar completamente brancos e negros nos Estados Unidos, 1835, como também é difícil uni-los. O mais temível de todos os males que ameaçam o futuro dos Estados Unidos nasce da presença de negros no seu solo, que é justamente o motivo que ele prevê da desunião dos Estados Unidos. E aqui ele continua, eu peguei algumas passagens desse capítulo. Os modernos, depois de ter abolido a escravidão, têm ainda, pois, de destruir 3 preconceitos muito mais invencíveis e mais tenazes do que a escravidão. O preconceito do senhor, o preconceito de raça e, afinal, o preconceito do branco. É por demais difícil compreender que insuperável espaço separa o negro da América do europeu. Continua ele numa passagem abaixo. Assim, o negro é livre, mas não pode partilhar nem os direitos, nem os prazeres, nem os trabalhos, nem as dores, nem mesmo a sepultura daquele de que foi declarado igual. Ou seja, aboliu-se a escravidão, declarou-se o negro igual ao branco, só que ele não pode partilhar de nada do que o branco tem. Inclusive, ele menciona da sepultura. Tá? É assim que, nos Estados Unidos, o preconceito que repele os negros parece crescer à proporção que os negros deixam de ser escravos. O que ele está dizendo aqui? Eu vou ler a passagem que ele prevê as revoltas. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ele prevê em vários momentos aqui, eu vou ler uma passagem. Ele diz que a sociedade norte-americana, é isso que eu quero desenvolver aqui nesse vídeo, ela tem uma ética da igualdade. Nos Estados Unidos é interessante, toda a antropologia no mundo inteiro, né, chama a atenção da ética da igualdade nos Estados Unidos. O Brasil não tem essa ética da igualdade que os Estados Unidos têm. Nos Estados Unidos, a desigualdade é legítima desde que seja gerada por diferença de posses e de dinheiro. Ter mais dinheiro, ter menos dinheiro é legítimo. Quem tem mais dinheiro contrata o melhor advogado, quem tem menos dinheiro ou não contrata advogado ou contrata um advogado pior. Isso é do jogo. Isso é legítimo nos Estados Unidos. O que é ilegítimo? Tratamento desiguais para pessoas desiguais no sentido da ética. Então todos os homens são iguais, todos os homens, mulheres, enfim, são iguais perante a lei. Então o tratamento tem que ser equânime, não se abre exceção, é impessoalidade. É o país da impessoalidade. O que ele está dizendo aqui é que essa ética da igualdade propalada naquela sociedade não é levada adiante quando se trata da relação entre negros e brancos. E aqui a última passagem que eu vou ler, ele diz na primeira pessoa: sou obrigado a admitir que não considero a abolição da servidão como um meio de retardar nos estados do sul a luta das duas raças. Olha, não vai retardar a luta das duas raças. Os negros podem por muito tempo permanecer escravos, sem se queixar. Mas desde que entrem no número dos homens livres, indignar-se-ão imediatamente por serem privados de quase todos os direitos de cidadãos.
e não podendo tornar-se iguais aos brancos, não tardarão a mostrar-se seus inimigos. Na mosca previsão. O que ele diz? Se os negros tivessem, já tinha abolido a escravidão, mas se os negros tivessem permanecido escravos, eles não iriam se rebelar contra os brancos, porque a sociedade tinha e aceitava a desigualdade entre ambos. Mas já que foi dado ao negro a possibilidade de ser livre e se propala nessa sociedade a ética da igualdade, ele vai começar a reivindicar essa igualdade. E aí ele vai se tornar inimigo do branco e vice-versa. Ele menciona aí o preconceito do branco. Então é isto que acontece nos Estados Unidos. Essa ética da igualdade, por que eu estou trazendo um livro, né, sobre os Estados Unidos? Para a gente entender melhor o Brasil. Meu objetivo é sempre entender melhor o Brasil. Essa ética da igualdade muito forte nos Estados Unidos, ela é muito fraca no Brasil. A sociedade brasileira, ao contrário, tem uma ética da desigualdade, da hierarquia. Essa ética vem se enfraquecendo com o passar do tempo. Mas as pessoas muitas vezes se perguntam por que nos Estados Unidos tem revoltas como as que estão acontecendo agora e no Brasil não tem revoltas equivalentes. Tem várias coisas que levam. É claro que quando fenômenos sociais são multicausais, tem muitas causalidades para os fenômenos sociais. Nos Estados Unidos tem uma separação muito clara, muito nítida entre negros e brancos. No Brasil não é assim. Você tem negros, tem pardos, tem brancos, nós somos ensinados na escola, todos nós, da mistura das três raças. Eles não são ensinados assim. Eles têm lá a fundação do país, eles são ensinados na escola. A fundação do país não foi feita a partir de uma mistura de raças, mas sim a partir de peregrinos que vieram lá do Velho Mundo, da Inglaterra, da Holanda, e que fundaram o país. Então, são identidades nacionais inteiramente diferentes. Os negros nos Estados Unidos compõem uma minoria da sociedade norte-americana. 12, 13% da sociedade se autodeclara negra. No Brasil, não. O percentual somado de negros e pardos no Brasil é maior do que o percentual de brancos. Então tem várias diferenças sociais muito importantes, mas uma diferença fundamental é essa da ética da igualdade. O norte-americano não aceita tratamento desigual para pessoas iguais. As pessoas nascem iguais. Então tem uma ética que exige isso na sociedade. E no Brasil não. As pessoas aceitam. No meu livro, né, A Cabeça do Brasileiro, né, eu tenho ele aqui, A Cabeça do Brasileiro, eu tenho um capítulo inteiro sobre a mentalidade hierárquica, né, que é o que eu chamo de mentalidade hierárquica, que é essa ética da desigualdade. Como as pessoas aceitam a desigualdade. Então, aqui pergunta se as pessoas concordam ou discordam de usar o elevador social e de serviço. No Brasil tem, lá não tem elevador de serviço, né? Porque a ética da igualdade impede a existência de um elevador de serviço. Lá nos Estados Unidos o elevador é de carga e não de serviço. Né? Então aqui eu faço várias perguntas, chamar de senhor, senhora. Lá nos Estados Unidos todo mundo se chama de you, não tem pronomes de tratamento, de deferência. O presidente americano, constitucionalmente, ele tem que ser chamado de senhor, Mr. President, senhor, não é Vossa Excelência. No Brasil, não. Então tem vários O Brasil aceita a desigualdade. Quando alguém deixa um cargo, o cargo fica praticamente no nome da pessoa, no título, né? Então deixou o cargo, continua chamando de presidente, o presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente Fernando Henrique, governadores, ministros também. As pessoas usam esse tratamento e gostam desse tratamento. As pessoas, muito comumente, eu já fui professor, não sou mais, mas me chamam de professor. Então é essa ética da desigualdade, tratamento que tornam as pessoas desiguais. Isso está muito presente na sociedade brasileira. Aqui num capítulo eu pergunto, no Brasil tem filhos que chamam o pai e a mãe de senhor, senhora. Né? Certamente é muito provável que ninguém que vai assistir esse vídeo faça isso, mas isso é muito disseminado na sociedade brasileira. Eu pergunto aqui se o empregado deve chamar o patrão por senhor. Né? E tem um percentual imenso que concorda, e quanto menor a escolaridade, quanto mais pobre a pessoa, mais ela concorda com essa visão hierárquica. Então o Brasil não tem essa ética, diferentemente dos Estados Unidos. Esse esquema analítico do Tocqueville é um esquema muito simples. Ele diz, olha, a sociedade propala e defende essa ética da igualdade. Aí ela aboliu a escravidão, colocou os negros na sociedade e disse que eles eram tão livres quanto os brancos, mas não
promoveu a igualdade social deles. Olha, eles acreditam na ética da igualdade, eles vão se revoltar contra isso. É exatamente o que acontece. No Brasil não, você fez a escravidão, mas você não tem uma ética da igualdade. Então, uma vez liberto o escravo no Brasil, ele continuou aceitando sua posição não igualitária, não hierárquica na estrutura daquela sociedade. Daí a imensa dificuldade do Brasil de haver revoltas que tenham na sua pauta ou tenham como principal bandeira ou bandeira motivadora, bandeira motor das revoltas, alguma ética da igualdade. Nós não temos ela. Né? Desde o nascimento, a formação do país, religião católica, diferentemente da deles, né? Lá o fanatismo religioso lá dos anglicanos, enfim, então tudo é diferente. Né? É só para mostrar, para a gente entender melhor o que nós podemos esperar do Brasil, o que se a gente esperar demais, a gente vai sempre se desiludir, porque provavelmente não vai acontecer. Curta o vídeo, comente o vídeo, inscreva-se no canal. Um grande abraço.